Rafael Pereira, que faz divisa entre o Parque São Jorge, Vila Jandira, e se aproxima do Parque Santa Marta, onde esse conjunto de bairros é conhecido como Vila Guerra. Moro aqui há 24 anos e conheço bem o cotidiano desses bairros, um bairro de classe mais humilde, das pessoas humildes, trabalhadoras. Hoje o pessoal já começa a transitar normalmente, mas há tempos atrás não era dessa forma. As pessoas evitavam passar nessa rua devido ao grande fluxo de usuários e a violência que estava um pouco exacerbada aqui nesse local. Perdemos amigos aqui, eu acho que aproximadamente 8 pessoas ou mais morreram aqui. Tinha uma boate e um baile aqui do lado. Há pessoas aqui, a mãe, inclusive agora tem uma mãe saindo que perdeu o filho aqui. E eu fico imaginando o que ela sente todo dia quando ela abre a porta e dá de cara onde o filho foi assassinado e onde mais filhos foram assassinados. Fico pensando a situação dessas mães. Não é a rua muito extensa, é uma rua pequena. Então, diante disso, a pergunta que cabe é: como uma rua tão pequena pode tirar tantas vidas? Eu tive um filho, né, o Leonardo Zeracino, eu perdi ele. O meu nome é Luciene, usei droga 9 anos. Aí da cocaína ele já foi pro crack. Eu tinha 12 anos de idade a mexer com aquilo. Não é minha mãe, porque eu já fiz ela sofrer demais e ela sofreu mais do que eu sofri mais do que muita gente, mas quem sofre mesmo é mãe e filho. O filho craqueiro, mãe sofre mais do que eu. Cleusa, auxiliadora da Silva, moro aqui em Minas há 20 anos. Eu tive um filho, né, o Leonardo Zeracino, eu perdi ele. Tem outro dono que eu estou lutando também com ele, conversando, está fazendo tratamento. Esse eu tenho certeza que vai sair. E tenho certeza que os dois começaram porque eu fui tendo meus filhos, deixei aqui em Minas com a minha mãe e fui para o Rio de São Paulo. E eu tenho certeza que toda pessoa, né, que todo filho ou filha que começa a usar uma química, como essa, né, forte, alguma coisa que aconteceu dentro da família, sim. A religião, lógico, a religião é 50% também. Não é questão de você dar educação para o seu filho ou não. Educação, mãe nenhuma educa com um filho ser dependente químico.
mas a gente não suple a necessidade de alguns filhos quando pequeno, quando nasce. E eu tenho certeza que é isso que leva eles a experimentar outras coisas indevidas. Cada um tem uma personalidade, tem um problema em casa e que por qualquer motivo que tenha aquela fraqueza, vai, experimenta e nunca mais sai. A questão é muito mais ampla do que se pensa, né? Por exemplo, é sabido hoje, a dependência química, ela é considerada um transtorno psiquiátrico, né? Que é a síndrome de dependência de substâncias psicoativas. E assim, isso pode ou não ser associado a algum outro tipo de doença, porque já é considerado uma doença esse tipo, né, de comorbidade. Então, existem alguns outros tipos também, como a gente sabe que são comorbidades psiquiátricas, como, por exemplo, o transtorno afetivo do humor, né, que é o transtorno que o pessoal fala, assim, gosta mais de falar bipolar, né, esquizofrenia. Então, assim, essas pessoas, muitas vezes, elas são propensas a buscar essas substâncias. Então, assim, é muito mais complicado. Mas o princípio de prazer e desprazer explica muito, porque o ser humano, na verdade, ele busca prazer e busca evitar o desprazer. Todo e qualquer ser humano, ele busca isso. Então, a droga é uma forma de buscar isso aí, né? Esse princípio de prazer constante. O álcool, ele é tão perigoso quanto as outras drogas, porque o álcool, se você faz uma festinha de criança em casa, um batizado, tem um almoço, tem álcool. Então, o álcool hoje é a droga pior. As outras tem um dano maior, mas o dependente de álcool, onde ele vai, dentro de casa, na rua, onde ele vai, tá aí pra ele, né? Rara é a pessoa que usa uma droga ilícita que nunca bebeu. Sim, até hoje eu não conheci, né? Então, assim, é porta de entrada. E as pessoas acham que não é um problema, né? De vez em quando, por exemplo, tem gente que tem o costume fixo, né? É um hábito mesmo de vida, todo fim de semana, todo sábado e domingo beber. Ah, mas eu bebo socialmente. Isso já não é socialmente. Se você já não tá conseguindo, final de semana nenhum, ficar sem a bebida, você já é dependente daquilo. Então, a dependência, quando eu digo que ela é um conceito amplo, é porque você pode avaliar ela em vários aspectos. Não existe um critério que te diga, olha, só é dependente químico a pessoa que usa a droga, dependente da droga que seja, tantas vezes por semana com tal frequência. Mentira. Dependente químico é toda pessoa que não consegue viver sem aquela substância. Em algum momento, mesmo que a frequência seja pequena, aquela substância tem que estar fazendo parte da rotina dela. Então, isso é dependência. Por isso que o problema é muito, muito maior, muito mais amplo do que as pessoas pensam. Não é simplesmente você pegar a droga e falar, não usa mais. O que nós somos? Carbono ou sonhos? Átomos ou histórias? Estatísticas, números ou um amontoado de vicissitudes do coração? Adultos chatos ou crianças sonhadoras? Filhos, pais, mães, o futuro promissor ou o passado irreversível? O que nos move? Qual é o nosso sentido ao estar aqui? Por que mataram meu filho? Por que somos tão violentos? Por que estamos cegos para o que nos cega? Por que estamos indiferentes ao que nos torna indiferentes? O que é mais puro, sublime e acolhedor que o sorriso de uma criança? Eu queria ser professora, porque eu gosto muito da escola. Quando eu crescer, quero ser polícia e proteger a cidade. Quando eu crescer, eu quero ser veterinário, porque eu gosto muito de animal. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos. A gente começou essa escolinha no dia 5 de março de 1979.
Ela era fundada por Dr. Sebastião Carlos, o Mauro, Tidere. Aí eles tinham de ir para Goiânia estudar, né? E eu me pediram para não deixar a escolinha morrer. Aí eu continuei. Hoje ninguém tem interesse mais. Eu venho cá só para falar que está cumprindo. Não tem interesse nenhum mais. E hoje o que está mandando mais é a droga. Você vê o exemplo que está acontecendo aí, 3 presos lá em Araçu, fizeram besteira, já morreu uns 5 mortos, uns 5 assassinados, por causa de droga também. Então a gente está lutando com essa turma aí, ó, para ver se eles não chegam lá. Para ver se continua na área do esporte, qualquer esporte que seja. É muito melhor para tirar os meninos do meio da droga. Nós conhecemos com o Cachop. Foi um negócio triste que eu vi. Eu fui no velório dele. Já estava, a mãe dele estava achando que ele estava para Portugal, para Brasília, parece. E eu estava achando ele morto lá no ML. A gente procurou a mãe dele, já estava com mau cheiro já. Inclusive não pôde abrir a urna na hora do velório dele. Quer dizer, a droga que fez isso. E já tinha um emprego bom lá no bairro onde ele trabalha, tinha maior moral lá. Então ele achou que melhor que era o lado da droga. O que aconteceu? Com ele mesmo já morreram, acho que 6 parece. Tudo assassinado, tudo por causa da droga. E pelo jeito vai mais gente ainda. É porque os alunos hoje, pobres, eles não têm dinheiro para comprar produto. Então eles pegam rouba para comprar. E o patrão, como se diz eles, aí mata quem não está dando conta de pagar. Então a gente espera que todos, somente os pais, dá o apoio mais aos seus filhos, porque tem pai aí que não está nem com isso não. Põe eles no mundo aí, arranja outra mulher, arranja mais filhos e vai aumentando cada vez mais e quase todo mundo está na droga. E tem muita gente boa aqui que está na droga. Porque não tem o pai para falar, não meu filho, para com isso. E eu conheço um cidadão aqui em Umas, ele falou para mim, foi o dia que eu fui no velório do Canelinha, lá quando vim embora, passei na porta da casa de um amigo, ele me chamou lá e falou para mim, ó, eu tenho um filho que mexe com droga, o que eu tenho que fazer para não ver ele morrer? Novo. Eu pego a droga, eu vou lá e compro para ele, ele vem usar aqui em casa. Ele usa aqui em casa, eu que compro e dou para ele. Eu estou cortando uns pouquinhos, até largar tudo certinho da droga. Isso eu acho que os pais têm que cuidar disso, cuidar dos filhos. Acho que as autoridades em Umas tinham que olhar muito por esse lado, você entendeu? Para muitas mães não passar o que eu passo, o que eu passei. Que o drogado para a sociedade é um cachorro, ou talvez até pior. Né? Que é um lixo da sociedade, né? Na realidade é essa, o dependente químico ele não é tratado como um doente, ele é tratado como um lixo. E eu acho que eles deviam de olhar mais por esse lado, né? A dependência química está aí, eu acho que tem que ser tratada, né? Depende da família? Depende, mas só a família não adianta, porque a família chega numa situação que eu 6 meses viu a situação que eu cheguei. Né? Hoje tem gente na escola dela, na escola levando droga para criança. O meu, quando entrou nas drogas, era uma criança, ele tinha 12 anos de idade. Ele era um menino. Agora o menino, ele não sabe o que é bom da vida. O meu filho ele não conheceu o que era bom da vida. Morreu com 18 anos. Né? Entrou nesse inferno com a idade de 12, né? E saiu com os 18 porque morreu. E falta de lutar não foi, sabe? Eu mandei ele para quanto foi lugar, até para Mineiros eu mandei ele. Ele ficou lá 8 dias em Mineiros.
Eu gastei R$1.000. Para quem não tinha nada, eu trabalhava dia e noite. Que eu vi acontecer com meu filho, eu não quero que acontece com o outro. Porque é muito doído. Sabe? Você achar um filho na beirada de um brejo com um furado de faca, nossa, é muito difícil. Sabe? Meu filho foi com mais de 50 facadas. Sabe? Por quê? Né? Ele não estava roubando, né? Foi para lá para poder ficar com as pessoas que achavam que era amigo dele, né? É igual eu falei, olha, se meu filho estivesse roubando, estivesse fazendo algo errado, eu não ia atrás não dela, sabe? Porque ele estava roubando. Ele morreu roubando, ele não estava roubando, sabe? Então, eu quero ajuda sim para essas pessoas. Eu, particularmente, vejo o problema das drogas dentro de uma perspectiva bem econômica mesmo. O comércio de algo só é praticado se isso dá lucro. E pouca coisa é tão lucrativa quanto a venda de substâncias ilícitas, como é o caso das drogas, os entorpecentes. A gente sabe que aquele traficantezinho da boca, que não tem formação primária, que não sabe noções de matemática, que não sabe nenhuma regra simples de contabilidade, ele é um bosta dentro do sistema de fluxo de capital ligado ao narcotráfico. Mas os grandes que fazem um fluxo internacional, esses que estão sentados atrás de mesas de vidro agora, vestidos de terno e gravata, fazendo jantares para a sociedade civil, esses ninguém nunca vai pegar. E são eles os grandes corruptores. E eles é que têm o poder econômico na mão. A polícia, quando reprime qual? Aquele jacuzinho lá da boca, que quando morrer, outro jacuzinho vai subir no lugar. E o PM que vai subir aquele morro, o PM que vai entrar na periferia de Aparecida, ele está pagando com a própria vida pelo risco que ele está correndo. Mas o engravatado que está atrás daquele cidadão simplesinho lá, esse não vai, porque geralmente ele está ligado a outro engravatado, que é que está por detrás do PM, que está correndo risco comigo, inclusive. Passa pela minha cabeça também o horror de ver o filho meu nessa situação. Eu vou dar escola, eu vou dar proteção, eu vou dar rinho, eu acompanho, mas isso não significa dizer que eu terei sucesso 100% na intenção de afastar. Isso me incomoda. Porque a droga vai estar na escola pública da periferia, vai estar na escola de classe média alta, nas festinhas que eles fazem, dizendo que estão para ir para a escola e na verdade estão indo se encontrar na casa de um e na casa do outro. E o que eu já vi de pai, todo religioso, todo moralista, descobrir que os filhos já eram usuários, quando já estavam em casos até de internação hospitalar, e cara, é muito complicado, não é fácil para a família. A educação é muitos caminhos, né? O esporte é um caminho, existem muitos caminhos. Bons grupos de amigos, o carinho familiar, tudo isso são possíveis caminhos. A sociedade é daquela assim de fechar o olho para o problema dos outros. Ele não quer saber do problema dos outros, ele quer saber da vida dele. Então é aonde a gente chega a esse ponto. E não é só nós, pobres, que está passando por isso não. Tem rico aí também que está na pior. Eu sei porque eles não gostam de falar, eles põem um pano quente, tem dinheiro, né? Mas tem muitos ricos na mesma situação que o pobre está. E se não tomar providência, vai ficar pior. Eu acredito que fica. Porque o trem está difícil demais. Para onde você vai hoje é droga, droga, droga. Hoje o mundo gira em torno da droga. E na realidade é o que sustenta, né, a política, né, os grandão, né, é o tráfico. Porque eu acho assim que todo mundo que nós elege pensando melhor. Aí não tá vendo benefício, né? Porque eu acho que tem que olhar muito por esse lado.
porque é uma doença. Então, se é uma doença, eu acho que ela tem que ser tratada como um câncer, né? Como a AIDS. Por que tem tratamento para AIDS e para câncer e para droga não? Eu penso por esse lado, que se tem tratamento para o câncer, para AIDS, tem que ter o tratamento para a droga. No que se refere à nossa sociedade, a citação de Martin Heidegger nos parece carregada de ares proféticos. Ele escreveu: quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo como história houver desaparecido da existência de todos os povos, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então, justamente então, reviverão como fantasmas as perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como decadência. Eu comecei a perceber na escola, porque ele sempre nas aulas, não estava nem com aula, punha desculpa que era material de escola, corria e comprava, daí perdia de novo, falava que não queria ir na escola. Aí uma amiga me falou, que viu ele lá na feira coberta, mas o primeiro impacto, mãe nenhuma quer acreditar. A gente fica assim, não é verdade, não é verdade. Daí eu falei com meu esposo, falei, bem, tá acontecendo algo, agressivo assim, bravo, no sentido assim, não, eu vou saía, né? Eu falava assim, gente, mas tem algo errado. Não tá importando nada, só queria rua, fliperama. Aí eu peguei, quando a menina me contou, eu falei com meu esposo, aí fiquei mais atenta um pouco. Mas daí foi rápido, quando ele chegou aos 15, 16 anos, ele mergulhou mais profundo. Aí você vê a desperdício de roupa, não importa com roupa, se tá limpo, se tá sujo. E só rua, você falar para ele trabalhar, não quer, fala para estudar, não quer. Aí as professoras pioraram. Ali eu creio que da maconha já entrou no crack. E dinheiro em casa, tudo que a gente comprava, e ele pegava e levava para a rua. E a gente vinha traficante, não importa, me cobrar. Se eu não pagasse, matava ele. Aí a gente trabalhava, já conseguia, comprava, pagava o que estava devendo. Ele mentia muito também, porque pessoas que usam mente demais, mente chorando. De lá começar aí a coração de mãe padece, né? Aí a gente, com essa luta, ficou falando que ia matar ele, E nós em casa, que nós somos evangélicos, só em oração. Meu nome é Carlos Alberto Lima, conhecido como Pastor Carlos. Estou na Igreja de Cristo há 23 anos, trabalhando aqui na cidade de Inhas. E é um prazer muito grande estar dando esse depoimento. A nossa igreja, juntamente com a posição evangélica da cidade de Inhas, nós temos trabalhado muito incansavelmente com relação à recuperação de pessoas que estão presas nas drogas. Estamos trabalhando há muitos anos sobre isso e oferecendo, não só como igreja, um lugar de acolhimento, um lugar onde a pessoa recebe uma palavra, como também de ajuda, até de envio a essas pessoas, jovens ou talvez até adultos que têm problema com drogas, para algumas casas de recuperação, não só aqui em Inhas, mas também em todo o estado de Goiás, até fora do estado de Goiás. Estamos vendo assim, uma grande carência, não só em Inhas, como também em todo o estado de Goiás, no Brasil, de uma assistência maior sobre essa questão das drogas. Nós sabemos que as cracolândias que existem nas grandes cidades, os pontos de droga, nós sabemos que tudo isso é resultado de uma falta de acompanhamento, principalmente do poder público, que estaria trazendo ou deve estar trazendo para a pessoa que é uma pessoa já dentro do processo
da droga ou já é viciado na droga, o poder público, o Estado, a nação deveria estar dando um apoio, principalmente para as casas de recuperação, incluindo também as igrejas. Porque se tem um lugar que essas pessoas procuram para tentar se livrar das drogas, principalmente as pessoas que não têm um recurso financeiro avantajado, que têm pouco dinheiro, que têm uma vida muito simples, eles procuram as igrejas, tanto as igrejas católicas como também as igrejas evangélicas. Nós conhecemos vários jovens, inclusive nós trabalhamos com jovens a nível de retiros espirituais e nós damos liberdade para ir nesses retiros, principalmente nós convidamos pessoas que são viciadas. Então, muitos do que já participaram conosco em retiros nos anos anteriores, no ano passado inclusive, já não estão mais entre nós porque foram assassinados nas ruas da nossa cidade. Nós temos uma opinião muito baseada em experiências próprias com relação ao uso de crack na nossa cidade. Com certeza é a droga mais destrutiva que nós já podemos lidar. Dificilmente temos visto pessoas que conseguem se livrar das drogas, desse tipo de droga, de uma maneira muito rápida. Precisa de muito apoio. O que as outras drogas cobram, o crack cobra no dobro, no triplo, no quádruplo. E nós estamos também tentando ajudar a sociedade, que na minha opinião é a droga mais destrutiva que nós temos rondando os nossos jovens e também a nossa cidade. Fica aqui meu depoimento, eu quero dizer bem claro, não existe droga suficientemente forte contra o amor, a paz, a bênção, a família, o amor entre pais e filhos. Não existe droga que consegue passar por cima disso. O mais importante realmente é que tudo comece dentro da família. O crack realmente é uma falácia, o crack realmente é uma droga difícil de ser cuidado, porém, se a criança for bem cuidada da família, ela será com certeza liberta dessa vontade de querer provar esse tipo de droga. Fica aqui nosso depoimento também, com todos os agradecimentos. Mas minha história com o meu filho foi, graças a Deus, foi vencedora de Cristo, né? Eu venci, não foi eu que venci, não. Foi Deus que venceu pra mim, né? E quem que viu é hoje, assim? Hoje é uma pessoa maravilhosa, trabalha, casou, ele largou, casou, tem a própria casa, conseguiu adquirir a própria casa, depois de quase 3 anos, né, que ele está livre, ele já adquiriu esposa evangélica com nós hoje, tem a casinha dele, está trabalhando com o pai dele aqui, mas está trabalhando firme em Goiânia, honesto, paga tudo que deve. Então, é só vitória. Hoje é vitória. I hurt myself today. Eu mesmo, Flavinho, eu vou te falar a verdade. Eu tinha 12 anos de idade a mexer com a química. A partir daí eu vou falar um negócio pra você. Minha vida foi uma reviravolta e tanta. Porque é um trem que te deixa muito... Como é que eu te explico? Te deixa muito agressivo. Você não escuta ninguém, tudo que dá na sua cabeça você faz, entendeu? Então o crack é o fim. O cara que entrar e você pensar que tem volta, ter a volta tem. Só porque tem que ser bem forte, bem capaz de segurar a barra mesmo. Porque o trem é feio. Ele tem que dar muito valor na vida dele, viu, velho? Porque a química é forte mesmo. Ela domina o ser humano. Eu penso em sair, bicho, mas aí, velho, é igual fala, né? Depois da primeira paulada, acabou. Aí já não vem aquele pensamento de sair mais, você já engata 2, 3 dias na rua, andando pra baixo, pra cima, os polícias te batendo. Isso daí que eu não acho justo, entendeu? Porque vem as polícias e bate, vem outro cidadão encapuzado e te mata. Por conta de quê? Por conta do crack. Por conta da ambição. O patrão, ele tem ambição. Quem vende a droga tem ambição. Entendeu?
Então é isso aí, vai destruindo a população, tudo. A humanidade vai tudo acabando. E de repente muita coisa que eu já fiz com minha mãe. Bota fé, já roubei dela já. Tanto ela desgostar do que eu faço, ela já largou de mão, ela não importa comigo mais. Só porque é igual eu tô te falando, né, velho? Coração de mãe não engana. Eu sei que ela gosta de mim, mas o crack faz ela esquecer do que eu sou capaz, entendeu? Faz ela esquecer de mim, da minha pessoa, do que eu sou. Porque eu fico drogado na frente dela e é ruim pra mim, entendeu? Me mais queima com ela. Não vira. Perdeu muitos amigos já por causa do crack? Perdi, ixi, centenas, viu? Dezenas de amigos. Isso daí mesmo que morreu tudo aí da pecuária lá pra cima, lá, ó. Tudo amigo meu. Tudo amigo meu. Crack só traz desgosto. Você pensar que você vai ser feliz, só infelicidade. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Bom, aconteceu assim. O André Luiz, toda a vida ele foi assim, desde pequenininho, foi um menino muito bom. Era uma criança, depois que ficou adolescente, eu punha muito fogo por ele. Muito responsável. Ele depois começou a trabalhar muito cedo. E geralmente as pessoas falam que quando começa a usar droga é porque tem uma desestrutura familiar, né? Mas não foi, porque inclusive até os psicólogos mesmo que ele conversou, sempre falavam, porque ele falava assim, não, minha mãe e meu pai não tem nada, assim, não tem revolta com a minha mãe, não tem revolta com meu pai, né? E assim foi, ele estudava. Aí eu comecei a perceber, ele fazia feira. Assim que ele começou já a matar, não queria mais trabalhar, né? Aí já ficava diferente, porque ele gostava demais de trabalhar. Aí começou já a ficar na rua, chegar tarde. Chegava aqui com o nariz escorrendo. Aí eu falava, estava acontecendo alguma coisa, né? Sempre perguntava. Onde você estava? Ele não respondia, mas agressivo, né? Ele era bem agressivo, ficava agressivo. Aí, logo eu falei, eu perguntei pra ele, né? Eu falei, você tá usando droga, né? Ele, não, só jurando que não, né? Aí começava a sumir dinheiro, essas mesmas coisas. Aí não dá certo. E ele sempre na rua. E eu aí, inclusive, até a namorada dele que chegou em mim me contou também, né? Ela ficou sabendo, ela falou, André, o André precisa de ajuda. Foi só uma confirmação, porque eu já sentia, né? Ela falou, André precisa de ajuda porque ele tá usando droga. Aí eu cheguei nele, ainda negou, falou que não. Falei, você tá usando, você precisa de internar, vamos fazer um tratamento. Ele não queria, porque ele falou que ele dava conta de sair sozinho, que eu não sei o que tem, e falava. E eu deixando. Ele começou com uma cocaína. Aí da cocaína ele já foi pro crack. Por quê? Quando ele usava a cocaína, ele ficava a noite inteira acordado, ele chegava de boa. Mas a partir do momento que ele começou a usar o crack, já foi transformando, né? Porque transforma a pessoa. Ele já começou a roubar, né? Dentro de casa, pegar as coisas dentro de casa. Ele já não importava mais com ele, porque quem usa crack não importa com ele mais. Eles viram morador de rua. Né? Eles não importam de tomar um banho, eles só importam com o crack. Só com o crack eles importam. E anda atrás dela, quilômetros e quilômetros atrás dela. Seja de madrugada, seja a hora que for. Se quiser, vai mesmo. Aí ele já ficava as noites inteiras sem dormir. Eu trancava ele dentro de casa. Pra ele não sair, porque eu sabia que ele usava crack, né? Aí eu entrava dentro do meu quarto, trancava a porta do meu quarto. Pra ele não sair, ele me chamando pra me abrir a porta. Eu não abria, fingia que estava dormindo. Mas aí ele começava, mãe. Aí até amanhecer. Aí o pai dele saía pra trabalhar. Aí ele aproveitava e saía, né? Atrás do crack. E ficava, isso foi 8 anos essa luta, né? Essa luta com ele. Aí arrumei pessoas que já tinham esse mesmo problema que ele tinha. Arrumou clínica pra mim, me deu um nome, nós fomos levar, levou ele, fez triagem. Isso foi umas 10 vezes. Internou ele a primeira vez, ele ficou 7 dias só. Isso foi 2 meses assim, fazendo aquele programa com ele, né? Aí conversando com ele foi. Ficou 7 dias, eu levei, liga em casa. Saiu. Não quer ficar aqui não. Bom.
Aí eu falei, não vou mexer com isso mais não. Mas não adiantava, gente. Mãe, né? Você sabe. Aí eu falei, não, vamos de novo. O André ia. O André de novo. Ficava 5 dias, 6 dias. Aí assim, o maior tempo que ele ficou internado foi 23 dias. Ele ficou lá na casa de Eurico. Ele ficou lá. Ficou bom. Engordou, ficou outra pessoa, né? Aí eu pensei, agora, graças a Deus, ele vai sair, né? Dessa. Ficou uns tempos bons, mas depois voltou de novo. Ele não queria entrar nessa vida. Voltar de novo, o que ele fazia, mas não tinha jeito. Voltou de novo. O meu nome é Luciene. Usei droga 9 anos. O meu fundo do poço foi o que me levou a pedir ajuda. Então a minha ajuda ela brotou dentro da minha própria casa. Aí meu marido sentou no canto, a minha filha, o meu filho, e ali, ruim, travada, eles perguntou, mamãe, a senhora aceita ajuda? Eu falei, aceita. Então travamos ali no dia seguinte uma luta muito grande. Aí nós começamos a triagem. Vamos para Goiânia, vem de Goiânia, vamos. E deu tudo certo. Então, na minha ida, a minha internação, ela foi 9 meses. Então, foi 9 meses de sofrimento? Não, eu não coloco assim. Foi 9 meses de sobrevivência. Quem era eu? O que eu vim fazer no mundo? Levantar as questões, o porquê que eu me envolvi com a droga. Então, na Fazendinha foi aonde veio tudo à tona, né? Porque lá tem grupos excelentes de psicólogo, tudo. É um grupo maravilhoso. E o que me levou até a Fazendinha foi o crack. Então, foi 9 anos de uso, precisei ser ajudada. Então, eu estou sóbria, né? Eu sempre falo, 1, 2, não interessa, só por hoje. Eu trabalho muito essa questão só por hoje. E vale a pena. Vocês não sabem o quanto vale a pena escolher ter qualidade de vida, ter dignidade. Meu nome era sujo, consegui limpar meu nome. Hoje eu posso comprar em qualquer lugar. Trabalho de diarista, ganho bem. Mudamos de casa. São coisas mínimas, mas que faz uma diferença enorme. Hoje eu ando na rua de cabeça erguida, não tenho vergonha se alguém ficou sabendo que eu usei, se me perguntar eu confirmo. Falo, você ficou sabendo, eu usei droga, fiquei 9 meses internada, então hoje eu estou recomeçando. Então essa sou eu, né? Adicta em recuperação. Aí chegou um dia que eu falei para ele assim, eu não vou mexer mais com isso, você vai ser internação o dia que você quiser. Aí ele pegou, ele mesmo pediu pra mim, mãe, agora eu quero ser internado, né? Internei ele, fomos de novo internar ele. Só que aí ele saiu, em 8 dias ele saiu de lá de novo. Nós voltamos de novo no mesmo lugar. Aí ele falou, não adianta, mãe, tem que ser quando quer. Se não for, se a gente não querer, não tem jeito. O dependente não sai se ele não quiser. Ele mesmo, ele tinha essa consciência, né? Inclusive até o tempo ele estava usando muito crack mesmo. Um ex-amigo dele, assim, um amigo dele, né? Que agora hoje é ex-dependente. O André viu ele um dia, ele chamou o André falou, não vou. Porque, aí depois o menino veio visitar ele falou, sabe por que aquele dia eu não fui conversar com você? Porque eu estava usando. E você não, então eu não queria que você recaísse. Você vê que ele tinha consciência, né? Ele tinha aquela consciência. Aí, bom, aí ele trabalhou, começou a trabalhar, parou de trabalhar, deu tentativa de homicídio, né? Teve 2 tentativas. De homicídio contra ele? Contra ele. Um ele levou um tiro na perna, o outro, uma pessoa queria passar o carro em cima dele, né? Ele ficou muitos dias, aí ele parou de usar droga, assim. Quando ele levou o tiro na perna, ele ficou sem usar droga. Aí depois ele só foi afundando de novo, afundando. Aí chegou até um certo ponto que ele foi preso, né? Ele ficou 6 meses preso.
E para te falar a verdade para você, nesses 6 meses que ele ficou preso, eu confesso para você que eu fiquei aliviada. E eu fiquei muito aliviada, por quê? Eu achei ruim dele estar lá na cadeia, né? Mas ao mesmo tempo eu achei bom. Por quê? Porque lá eu sabia que ele não estava na rua. Lá ele não... Eu achava que ele, assim, lá ele estava mais seguro do que aqui fora, né? E foi esse tempo todinho ele preso, 6 meses, e eu 6 meses com ele, junto com ele. E aí, nunca desisti dele, assim, e fui. E saiu, graças a Deus, ele saiu, ficou bonito, gordo. Ele vai, pra mim, agora vai mudar, né? Mudou, assim, uns 15 dias. Ficou bom, mas começou de novo a usar, né? Mas aí logo ele falou, não, mãe, agora eu quero trabalhar, vou trabalhar. Aí nós damos um serviço pra ele, com o marido da minha prima, lá em Goiânia. Ele demorou 6 meses lá em Goiânia. Ficou de boa, graças a Deus. Falei, agora parou, né? E ficou bom mesmo. Ele ganhava dinheiro, pagava a pensão pro menino dele, que deu um filho. Pagava a pensão de leite pro menino dele. E começou a melhorar. Só que aí, do nada, logo, ele já saiu de serviço de novo. Pensei, oh meu Deus, né? Vai sair de serviço. Vai começar tudo de novo, tudo de novo. Aí, quando foi, depois que ele saiu do serviço, ele ficou aqui em casa 2 semanas. Não chegou 2 semanas. Aí ele foi vítima, né? Que deram 3 tiros nele. Foi vítima, deram 3 tiros nele. Sentou na coluna, ficou paraplégico. Aí ele ficou 11 dias no hospital, internado. Saiu. Ficou aqui em casa. Você vê que ele ficou 11 dias internado e 11 dias em casa. Foram 22 dias, né? Lúcido, graças a Deus, sem nenhuma droga. Parou. Aí eu pedi tanto para Deus, para ele parar de usar droga. E tinha medo. Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer e deixar ele aqui, né? Porque só eu pensava assim, só eu que vou saber cuidar dele, olhar ele. E aí eu pensava, eu falava pra minha mãe, mãe, eu tenho tanto medo de morrer, deixar o André aqui, né, usando droga. E assim ele levou os tiros. E eu falei pra minha mãe do mesmo jeitinho. Eu tenho tanto medo de morrer, deixar meu filho paraplégico e outras pessoas cuidar dele. Quem vai cuidar dele? No dia que eu falei isso, e ele faleceu. Entendeu? Aí eu pedi tanto pra Deus, eu falei, Senhor, eu queria tanto que meu filho parasse de usar droga. Você vê, ele faleceu, normal, conversando. Ele, pra mim, ele não morreu, não foi assim, dos tiros, né? Pra mim era a hora, porque Deus preparou, me preparou e preparou ele. Porque eu cuidei dele, de novo, igual um bebê, né? E ele morreu limpo, graças a Deus, sem estar drogado. Porque quantos que morrem na rua, a mãe e o pai não encontram, não tem tempo de pedir perdão, não tem tempo de abraçar, não tem tempo de cuidar. Eu chamo Eliomar Dias, eu conhecido por Poti. Aí eu comecei, assim, há mais ou menos há 30 anos atrás. Aí um dos fatores que a gente tem tido dificuldades, aliás, a gente já até perdeu pessoas que já passaram por aqui, que às vezes, infelizmente, poderia estar jogando hoje, ou às vezes até estudando, às vezes até trabalhando, e se envolveu nesse mundo que é perdido, que eu sinto que é perdido, que as pessoas não têm consciência, as crianças de hoje não têm consciência no que estão entrando. A gente sempre conversa com esses aqui, para evitar e sair desse mundo, tá? Porque é um mundo que não tem volta. Então a gente já tem que conversar demais com eles. Infelizmente outros entraram, não sei por que razão, se é familiar, não sei o porquê, às vezes acabaram até já em morte. Então a gente lamenta, a gente fica triste por causa disso. Mas infelizmente hoje a maioria, né, devido
foi muito envolvimento, às vezes até de próprio coleguinha dele, eles entram nesse mundo. Entendeu? E infelizmente hoje, por exemplo, nós estamos tendo um caso aqui que às vezes, tá, de alguns meninos que às vezes não vêm devido à influência também desse mundo da droga. Às vezes o outro deixa de vir praticar o esporte, né, para entrar nesse mundo. É lamentável, mas a gente falta também muito apoio, muito incentivo para poder a gente tirar também esse menino de rua. Tá? Mas é um pouco complicado, porque se a gente tivesse mais apoio, a gente poderia fazer isso. Infelizmente a gente não tem, para poder a gente chegar no setor mais afastado, se eu ir conversar com essas crianças, colocá-las aqui, com recurso, mas às vezes falta esse incentivo para a gente fazer isso. Meu nome é Otávio Martins de Oliveira, tenho 74 anos, bem vividos, né? E participei do programa da Maçonaria contra as Drogas. Nós somos contra todas as drogas, quer sejam lícitas ou ilícitas, tá? E o que nós priorizamos é a vida. Porque desde que não usadas, as drogas, mesmo as lícitas e ilícitas, não causam nenhum malefício ao ser humano. Então, o ser humano é suscetível, tem a sua parte psicológica, né? É um sujeito que está à mercê de fatores químicos no seu organismo, que resulta de atitudes, de ações e de comportamentos em função da alteração desses valores, né? Então, por exemplo, como abordar como adolescente esse tema? Tem que se abordar fundamentalmente em cima da perspectiva de sonhos, de realizações. Porque ele tem que mostrar para ele que essa vida não é um melzinho, não é um pirulito, não é um melzinho na chupeta, não. É trabalho, é dedicação, certo? Então, ele tem que estar preparado para isso. Para que, no curso de tentar atingir esses objetivos, né, nos momentos em que tiver dificuldade, ele tem que ter gravado na sua cabeça uma mensagem que você deixou para ele. Hoje, você vê que, apesar de ter uma preocupação, vários trabalhos, tentando trabalhar nessa realidade da prevenção, quantos desatinos ainda acontecem na vida das pessoas, principalmente dos jovens. Quantos sonhos mortos por aí, quantas realidades frustradas, quantos sonhos frustrados. E isso é terrível na vida do ser humano. O ser humano nasceu para ser vitorioso, para ser realizador, para promover a alegria e não para viver esses desconfortos da matéria e da alma. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Essa oportunidade de estar falando um pouquinho e refletindo juntos sobre essa questão que podemos dizer que é uma grande chaga, não é? Claro, não é só da nossa cidade, não é só do nosso país, mas é do mundo todo, não é? Penso que é um desafio para todas as autoridades, não é? Em todos os sentidos, e para nós também, pessoal de igreja, e afinal para todo cidadão comum, não é? Porque é algo
que hoje atinge todas as nossas famílias e de uma maneira indiscriminada, porque a gente sabe que desde a família que tem um poder aquisitivo maior até aquela que não tem quase nada, todas estão passando por este sofrimento, né? Penso então que todos nós temos uma colaboração a dar, né? Maior ou menor, né? E em se tratando da igreja, né? Ela, como qualquer parcela da sociedade, ela tem também esse dever, né? Essa obrigação de estar aí junto, acompanhando, né? Uma guerra que não está totalmente, né, perdida. Não podemos perder a esperança, né? E, quem sabe, acreditarmos que amanhã ou depois, né, possam surgir, sobretudo a partir aí do poder público, que é o grande responsável, né? Porque se todo mundo trabalha e se todo mundo paga imposto, então todos têm direito ao retorno em forma de benefício, e nada melhor do que o tratamento aí da saúde, porque realmente são vidas que estão em jogo. Eu me recordo que alguns anos atrás, vocês certamente se lembram, quantos jovens foram assassinados aqui em Inhumas. A gente acompanhou isso aí de perto, né? Então a minha palavra para as nossas famílias que estão aí atravessando, né, este calvário mesmo de luta, de dor e de sofrimento, né, a minha palavra é de ânimo e sobretudo de esperança. Se nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, fizemos referência à sua via sacra, ao seu caminho, né? Então a gente sabe que após a morte ele ressuscitou, né? Então podemos dizer que a última palavra nunca será da morte, a última palavra será sempre da vida, né? E que as famílias que estão vivenciando então essa experiência possam com certeza buscar em Deus essa força que só Ele pode dar, né? E acreditando que Deus, por nosso intermédio, poderá ainda hoje estar fazendo muita coisa. O importante é ninguém desanimar e acreditar que toda pessoa pode mudar. Ali descansaremos. Descansaremos e contemplaremos. Contemplaremos e amaremos. Amaremos e daremos graças. Eis aqui o que haverá no fim, mas sem fim. Pois qual pode ser o nosso fim, se não chegar ao reino que não tem fim? Santo Agostinho. Comecei com 9 anos e parei com 24, hoje eu tenho 26. Na época que eu comecei não existia pedra, existia mela. Aí veio a tal do caralho da pedra. Aí eu fumei e fui envolver, fui indo. Aí virou uma merda que até minha mãe mandou embora e foi só piorando. Cara, já fiz tudo que vocês nem imaginam. O que você pensa que eu não fiz que eu já fiz? No caso de R$10 pra fumar um crack. Sabendo que eu não podia fazer aquilo que era mal para as pessoas, não querendo, mas eu não conseguia, porque eu era tipo um robô do capeta. É isso aí que é a vida do crack. Eu tô feliz demais, ralo, trabalho, ganho dinheiro que eu ganhava fazendo merda. Isso não julga nada não, gente. Se julga é o que eu penso, o que eu vivi, o que você vai viver, mas ai daquele que julga os outros, que vai ser julgado. Pai e mãe vai morrer, então vou curtir esse quando tá vivo, irmão, porque depois já era, você vai arrepender. A FAME, Fundação de Assistência ao Menor Inhumense, é uma das diversas ONGs Brasil afora que trabalha com crianças e jovens, a fim de guiar seus caminhos, seja na vida profissional ou esportiva. Isso aqui pra mim é igual tá numa tarde dessa. Tá esses meninos aqui, eu acho que é como se você estivesse no paraíso. Se você estivesse na casa de Deus e eles são anjos ajudando. Para amanhã, um desses meninos não entrar na minha casa, não vir aqui me assaltar, eu não ver esse menino um dia morto, um policial indo lá dando um tiro nele, ou ele mesmo matando um colega, matando outro, sabe? Eu acho todos que têm hoje o poder na mão, eles tinham que visualizar isso, tinha que visualizar essa questão de um dia esses meninos, porque eles nenhum nasceram para ser bandido,
mas a própria condição, o próprio meio, porque nós somos frutos do meio, é que faz essas crianças serem. Então, nós precisamos demais da ajuda de prefeitos, de governo estadual e de governo federal. E todos os vereadores, todos aqueles que têm uma condição de ajudar. Porque hoje, realmente, quem ajuda mais é pobre ajudando pobre. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Chico Brito, Wilson Batista. Hoje, um dos grandes males da sociedade é o vício, é o uso da droga. Nós temos observado no meio jurídico que 90% dos condenados que estão recolhidos no cárcere são oriundos do consumo de droga, do tráfico de drogas. E observamos que crimes como assaltos e furtos e homicídios estão intimamente ligados atualmente ao consumo de drogas. Ou seja, o índice é alarmante. A sociedade ainda não tem consciência disso. 90% das pessoas que estão cumprindo pena no Brasil estão diretamente ou indiretamente envolvidas com o consumo de drogas. É o câncer da sociedade brasileira hoje. Só que nós temos um problema. As pessoas entendem e pensam que a lei, o judiciário, a condenação vai resolver o problema. Não, não vai. Isso é muito mais complexo. Isso é muito mais complexo do que o juiz julgar um fato e determinar a condenação. Na verdade, isso envolve toda uma sociedade. É necessário que nós demos condição, façamos as condições para a família cuidar devidamente do filho. Façamos as condições para que esse rapaz estude, ou essa criança estude, que ela trabalhe. Em síntese, eu posso dizer o seguinte: no Brasil, infelizmente, nós estamos perdendo valores, normas de orientação, que são os princípios. Aqueles princípios que nós temos dos nossos pais, quando eles falavam para nós assim: meu filho, você dê preferência a uma gestante numa fila. Meu filho, você dê preferência a um idoso. Então, isso são normas de orientação, são princípios que estão sendo perdidos. Por quê? Aí quando você perde o princípio, é necessário criar uma lei para poder punir aquilo que deveria ser feito espontaneamente. Então, por isso se cria um estatuto do idoso, por isso se cria uma norma para poder dar preferência para gestantes. Se nós mantivéssemos os princípios, nós precisaríamos desse tipo de lei. Então, o brasileiro tem um sentimento de que criando uma lei vai resolver o problema. Não. Na verdade, o que é necessário é investir-se na base, na educação da família e da criança. Eu sempre falo, onde que eu vou, em audiência pública, qualquer reunião, o problema central nosso é a questão das drogas. Infelizmente, hoje nós temos uma legislação que, conforme essa legislação, o usuário de drogas, quando ele é pego em flagrante com pequena quantidade para seu uso, é aplicado algumas medidas alternativas para ele. Dentre elas nós temos a advertência, a prestação de serviços à comunidade e frequentar alguns cursos em relação a drogas. E a pena máxima que o usuário de drogas pode pegar é uma prestação de serviço à comunidade de 10 meses. Ou seja, se ele pegou a primeira vez, no máximo pode ficar 5 meses prestando serviço à comunidade. Segunda vez pego, ele vai ser dobrado, ou seja, 10 meses prestando serviço à comunidade. Do ano passado para cá, houve duplicado os crimes contra a vida. Dentre eles, o homicídio. E dentre da motivação desses crimes, 90% são crimes relacionados a drogas, dívida de drogas. Então hoje na cidade de Inhumas existe muita quantidade, enorme quantidade de drogas, até porque está havendo crescimento da cidade. Quanto mais a cidade crescer, maior vai ter criminalidade, e tendo maior criminalidade, com certeza o uso e o tráfico de drogas vão aumentar.
Então aqui realmente está havendo esse crescimento em relação a esse tipo de crime. Então o que eu quero dizer então nessa questão das drogas? Eu acredito que nós temos que ter um sistema de educação para onde desde criança o jovem sabe que aquilo ali pode causar, pode dar futuramente uma prisão para ele, pode futuramente, ele pode morrer em relação às drogas, ou seja, conscientizar ele sobre os efeitos da droga. O Fabrício começou com o Mário, que a minha mãe criou, né? Eu tinha mais ou menos 14 anos. A primeira vez que o Mário deu, foi maconha para ele. Eu bati nele, eu dei um corneiro de fio. E eu de início, porque a gente não tem muita instrução, eu de início eu brigava muito, xingava, falava muita coisa que não devia de falar. Porque só depois que eu procurei ajuda, mas isso aí já tinha o quê? Uns 3, 4 anos que ele estava na droga. Que eu procurei ajuda, foi que eu comecei a entender o problema. Que quanto mais a gente desacata, quanto mais você sujiga e maltrata, pior eles ficam. Aí depois que eu passei a receber ajuda psicológica, foi que eu comecei a entender a maneira da gente tratar. Porque não é porque eles querem que eles estão fazendo aquilo. Muitas das vezes eu falei para ele que ele não era homem, que ele tinha vergonha, que tudo isso aí, na hora da raiva, a gente fala. Aí depois, e nunca, sempre pelejando para ver se ele procurava um tratamento, ele não queria, não procurava, ele falava que ele ia sair sozinho. E eu toda a vida lutando e pelejando. Aí ele resolveu internar. Ele já estava com 20 anos. Ele tinha casado, tinha separado. Ele resolveu internar. Fomos pro Vacílio Chuco, dormi na calçada do Vacílio Chuco com ele. Porque na época era muito difícil, tinha que ficar lá guardando vaga. Aí ele foi para casa de Eurípides. Ele ficou 28 dias internado. Ele saiu de lá, arrumou uma namorada em Brasília, foi embora para Brasília, ele passou mais de 2 anos sem usar droga. Depois ele caiu de novo. Aí eu tive que ir para Brasília buscar ele, porque a ex-sogra dele ligava para mim e falava, mas vem buscar, porque senão eles vão matar ele aqui. Isso fora as contas que a gente tem que pagar, né? Porque pra gente não ver filho morto, você paga. É uma coisa errada? Os psicólogos, os psiquiatras acham que sim, mas uma mãe acha que não. Só que no dia que eu me propus falar para ele que eu não pagava mais conta dele e ele estava devendo, ele foi preso porque ele foi roubar. A hora que o policial chegou na minha porta, foi de um dia de terça-feira, tinha 3 dias que ele não vinha em casa. Ele estava igual cachorro doido na rua, sujo, todo queimado do sol, sem tomar banho. Aí, a hora que o policial chegou aqui na porta, que minha neta me chamou, que ele falou assim, o que a senhora é do Fabrício? Eu falei assim, eu sou mãe. Ele falou, nós viemos aqui buscar uns documentos dele, porque ele está preso. Eu só falei assim, graças a Deus que ele está preso, ele não está no caixão, ele está na cadeia, não está no caixão. Documento ele não tinha mais, porque perde tudo. Não sei se eles deixam com traficante, não sei o que eles apontam, eu só sei que ele não tinha mais nada de documento. Tinha segunda via, mas documento não. Ele ficou, me parece que 26 dias preso. Aí ele saiu. A política nossa do Brasil deixa muito a desejar, não só para mim, porque eu ainda tenho várias pessoas que me ajudam. Se eu precisar financeiramente, eles me ajudam
moralmente, me ajuda de tudo quanto é maneira. Agora, e quantos coitados que não têm apoio em nada? É isso aí, é revoltante pra gente. A autoridade nunca deram um passo. Porque para eles, se toda morte de um drogado é um a menos. Porque eles não importam. Eles tratam as pessoas que são dependentes como se eles fossem lixo. É a minha maneira de pensar e é o que a gente vê acontecer. O policial ele não é capacitado para bater. Ele é capacitado para pegar o bandido, o traficante, assassino. Então, ele bater no usuário, achar que está resolvendo a situação, ele está muito enganado, porque está piorando. Porque aí o cara vai revoltando, de drogado ele passar a ser assaltante. Então é isso aí, vai só complicando. Se fizesse uma clínica aí com pessoal bem capacitado, ia ser da hora, viu? Ia ajudar bastante. Comecei como amigo da escola, não sei se você lembra. Eu era amigo da escola, eu jogava no Sub-18, que era a categoria mais velha, e treinava a categoria mais nova. Aí foi pegando gosto, aí viu que na vida profissional não ia virar nada, então vamos partir para esse lado, vamos tentar incentivar as crianças, tirar, como se diz, tirar de um caminho das drogas, da perdição, pelo menos tá fazendo um esporte, tá com uma vida mais saudável. Aí começou, foi trabalhando, a gente foi montando as equipes, tranquilo, montou Sub-11, montou o 13. A gente começou com 2 categorias, foi mais de 2 anos com 2 categorias. E depois que foi acrescentando as outras categorias, Sub-15, Sub-16, na época a gente montou até um Sub-18. Aí foi indo, teve muitos alunos que parou, até mesmo que a gente comentou por causa das drogas, o álcool. Você pega uma certa idade, já viu como é que é, né? Cidade pequena, sem estrutura é complicado. Aí, mas por isso, aí eu tenho muito que agradecer, como se diz assim, o povo fala mal e tal, pode ir, você mesmo passou por lá. Se não fosse eles não tivessem a escola de iniciação aqui em Umas, muita gente começou por lá, entendeu? Muita gente começou lá. Não tem uma estrutura, mas pelo menos tem um campo, tá lá dando sua contribuição, né? Aí tem muito que agradecer a ele, e aí foi continuando. Então, hoje eu tenho minha escolinha particular, agradeço muito a FAM, de abrir as portas para mim, né? Lá aprendi muita coisa, a gente fez muito curso, passou muitos alunos lá, ali passou muito menino perdido. Ali a situação ali é feliz, você vive o trem, como se diz, você vivencia o tempo todo, né? Ali lá na FAM trabalhar, ela é bem social mesmo, lá não é muito trabalho de rendimento, lá é coisa social. A criança tem um esporte, aí 2 vezes na semana e 2 vezes era atendimento, reforço escolar, falar sobre as coisas da vida mesmo. Como se diz, lá o objetivo lá é formar cidadão, não é formar um atleta. E você gosta do que você faz? Com certeza, se eu não gostasse, eu não fazia isso aqui. Pelo salário que eu tenho aqui, eu não fazia isso aqui jamais. Olha, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, no sol desse. Se não fosse o esporte, onde eles militariam uma hora dessa? Em casa, na rua, aprendendo o que não presta. Por quê? Até mesmo estrutura familiar em casa, né? Lá veio o pai é um drogado, o pai é um alcoólatra, a mãe sai para deixar o menino em casa de qualquer jeito. E aí o menino entra no caminho da perdição. Então, tendo um esporte, como se diz, a gente não é Deus, né? Mas ninguém é perfeito. Mas você pode ensinar um caminho melhor para aquela criança, com certeza. No momento eu estou usando cocaína, maconha e a pedra de crack. Minha mãe sabe, minha mãe já até me ameaçou me internar. Já foram gente lá em casa conversar com psicólogo, conversar comigo já. Aí tipo assim, ó, não adianta psicólogo, não adianta psiquiatra. O negócio é a força de vontade do cara. É a força de vontade. Se o cara não usar álcool, porque tipo assim, na minha experiência, eu comecei a usar, eu só usava com álcool na mente. Mas as primeiras vezes que eu usei sem álcool, eu tive surto de pânico. De pensar que acabava de fumar e sair andando, pensava que tinha alguém atrás de mim. E andava 20 passos, olhava para trás, pensando que tinha alguém atrás de mim. Era tipo assim, um surto de pânico. Meu nome é Nonato Coelho, sou artista plástico, moro na cidade de Umas. Eu não sei nem como começar, mas a droga já é uma droga de fato, né? A coisa quando a gente começa a se envolver nesse mundo, quando as pessoas começam a se envolver nesse mundo, pode ser um caminho sem volta, né? É uma questão degradativa, né? Que a sociedade tem medo, a sociedade, eu acho que tem motivo suficiente para estar
preocupando com isso, afinal de contas é uma coisa que faz com que as pessoas perdem o controle de si mesmo e naturalmente se perdem também as suas ações sociais, as suas formas de penetração no mundo da sociedade, e aí causa coisas nocivas, coisas realmente prejudiciais. A questão da arte e da droga, ela está muito associada, né? Como eu já disse, grandes artistas se utilizaram da droga para construir o seu imaginário, e outros não necessitam disso. Eu, por exemplo, nunca necessitei da droga, exatamente, de droga nenhuma, exatamente para fazer o meu trabalho. A arte é uma alimentação espiritual. A droga, ela talvez toca em algum ponto daqueles laicos, dos leigos, por exemplo, pode ser que ele se sinta um pouco alimentado quando ele se usa a questão da droga. Nesse quesito, por exemplo, a arte pode ter algo de equivalência, porque a arte ela alimenta alguma coisa que nós não sabemos que temos muitas vezes, que é a fome espiritual. Então, a arte ela serve, ela serviria, ela pode servir, ela pode ser uma válvula exatamente de alimentação dentro das questões espirituais e que, por conseguinte, por exemplo, poderia, né, substituir algumas coisas no sentido da droga, dessa fantasia alucinógena, né, que as pessoas buscam. Eu costumo dizer que a arte ela é casada com a ciência, prima da religião, ou vice-versa. Então, nesse quesito, ela tem algo a fazer, uma alimentação espiritual, que a droga jamais vai suprir de maneira satisfatória. Bom, hoje, infelizmente, o usuário de drogas, ele tem dois caminhos para ele. Ou ele vai para a cadeia, vai para a prisão, ou então ele vai para o cemitério. Minha mãe, porque eu já fiz ela sofrer demais e ela sofreu mais do que eu sofri mais do que muita gente, mas quem sofre mesmo é a mãe e filho. O filho craqueiro, mãe sofre mais do que eu. Quero deixar um recado para todos os pais que têm um filho dependente químico, que jamais ande de cabeça baixa, ande com a cabeça erguida e procure ajuda. Não tenha vergonha do seu filho, não tenha vergonha de falar do seu problema para ninguém. Não. O que eu falo para as mães que passou, venceu, ou as que Deus, infelizmente, ficou uma ferida, né, aberta, mas as que ainda estão passando, que tenha fé, que Deus faz qualquer milagre. Deus não fala assim qual foi o último milagre que Jesus fez. Deus não fez um último, Ele ainda está fazendo. E ainda pode fazer isso com o seu filho também. E o meu filho é João Teodoro Júnior, tinha apelido Tibio. Lutem e briguem e procurem, porque nossos filhos merecem. E nós também merecemos ter paz e felicidade. Ninguém olhou para cima, e assim ninguém viu. No meio do temporal, o espírito do homem, erradio, mas cheio de esperança, vagando sobre as águas sem luz da grande Bahia. Viva o povo brasileiro!
um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal. Morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal.